A paz do Senhor, igreja. Quem trouxe Bíblia? Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar pela primeira vez nesta casa, nesta cidade. Eu quero glorificar a Deus pela presença do doce Espírito, porque sem Ele, nós seríamos apenas uma reunião social, mas com Ele, somos corpo, com Ele, somos igreja e o nome dEle é glorificado. Eu quero louvar a Deus, porque hoje é um dia muito especial para mim, porque eu ansiava por estar aqui com vocês. Quero dar honra a quem na minha vida tem honra, pastor Emerson Carvalheiro, que faz parte da construção de tudo aquilo que o Senhor lapidou e tem lapidado em mim. Obrigada por me convidar e obrigada por ser canal de bênção na minha vida, mesmo sem saber. Ao pastor dessa igreja, obrigado, pastor Esdras, pela oportunidade de estar aqui. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quem encontrou o texto pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E você pode se assentar glorificando ao Senhor. Se a mídia quiser trocar o meu microfone e puder, eu acho que ele vai falhar. Mas se eu tiver aqui com uma revelação equivocada, vocês podem manter. Queridos, antes de expor o texto, eu quero te contextualizar nele. Eu quero te levar para ele. Porque Apocalipse é um livro que deve ser lido conforme ele foi escrito para ser lido. Bíblia se interpreta por Bíblia. Ou seja, quando eu leio um livro, eu preciso entender primeiro como é que aquele livro foi escrito, como é que aquele livro foi produzido e como é que eu devo lê-lo. E Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. E estes simbolismos não são para aumentar o mistério.
Esses simbolismos não são para que Apocalipse fique sendo o maior mistério da Bíblia. Não. Estes simbolismos são para que desvendemos os códigos sagrados, através das regras de leitura que o próprio Deus deu à igreja. E através dessas regras de leitura, o que nós temos? Nós temos um facilitador de entendimento. Como é esse facilitador de entendimento? Quando nós lemos Apocalipse da forma como ele deve ser lido, nós vemos o próprio Deus, criador dos céus e da terra, se abaixando, como se um pai se abaixa para falar com uma criança pequena, e falando na nossa linguagem. Ele usa números, linguagem humana. Ele usa formas, formato que ele deu aos nossos olhos, capacidade para ver. Ele usa figuras que são do conhecimento humano. E quando nós colocamos tudo o que ele fala em pé de igualdade com aquilo que significa, nós começamos a entender o verdadeiro significado do livro de Apocalipse. E ele escolhe um homem para que veja, ouça e escreva todos esses sinais, todos estes símbolos, e que esta carta, ele mesmo se encarrega de que esta carta viaje pelo tempo, seja incorrompível, seja intocável, e que essa carta chegasse a nós e nós pudéssemos ter acesso a esta verdade. Quem é que escreveu o Apocalipse? Um homem chamado João. Ele começa dizendo: eu, João. Quem estava lendo este livro pela primeira vez conhecia bem esse João. Esse João, ele nem sempre foi escritor. Ele nem sempre foi profeta. Ele nem sempre foi apóstolo. Esse João, ele nasceu em uma família humilde. Ele tinha um pai pescador, um irmão pescador, e ele também era pescador. Ele tinha um barco, e ele e seu irmão tinham uma empresa, um CNPJ de uma empresa de pesca. E eles tinham outros 2 irmãos que também eram amigos em comum. Um chamava Simão e o outro se chamava André. João e Tiago pescavam também. Aí você imagina, todo dia de manhã, como diz em Minas, de manhã cedinho, você está chegando. E aí, como é que está o comércio? E aí, como é que está o negócio? Meu amigo Pedro, como é que vai as coisas lá na sua empresa de pesca? Ô João, não está boa não. Os negócios estão difíceis demais. Até os peixes estão sumindo da minha rede. Eu estou ficando muito chateado. Estou pensando até em mudar de rumo, em mudar de ramo. Pois é. Vamos continuar pedindo ao Deus Criador que mande peixes. Ele sabe do que nós precisamos. E é aí que está o problema, que a terra acha que tem que ditar para o céu como é que resolve. Dizendo para Deus: manda mais peixe, porque nós precisamos ampliar o comércio de pesca. Aí o próprio Deus desce e vem falar com ele em forma de homem. Ele já havia sido gerado no ventre de uma virgem há 30 anos atrás, nascido em uma estrebaria. Pastores foram visitá-los, magos do Oriente adorá-los. Naquela noite em Belém não havia lugar para ele. Ele passou 2 anos no Egito, depois foi criado em Nazaré para que se cumprisse as escrituras. Tinha calo em suas mãos para se cumprir aquilo que Isaías 53 diz: homem de dores, experimentado em trabalhos. Mas agora esse homem se despede de Nazaré e vai até perto de
um lago gigante onde estavam pescadores pedindo para Deus mandar recurso para minha empresa. Aí ele diz: pode deixar, eu mesmo vou ir responder a tua oração. Jesus se aproxima primeiro do homem que se chama Simão e diz assim: tá ruim para você, meu filho? Aí ele diz: tá ruim demais, passei a noite inteira tentando pegar peixe e não veio nenhum na minha rede. Aí ele olhou nos olhos de Simão e disse assim: então vai de novo, tenta mais uma vez, porque dessa vez eu te garanto. João e o seu irmão Tiago estão consertando as redes do outro lado, e um cutuca o outro e diz: olha lá, o que está acontecendo com o nosso amigo Simão? Ele está conversando com um homem, e esse homem eu já ouvi falar dele. Por quê? Porque o nosso amigo André já ouviu falar dele. Por quê? Porque teve gente que já ouviu falar dele. Sabe aquele homem doido, tal de João Batista, um que vivia no deserto? Um dia ele apontou para aquele homem e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dizem por aí que desceu uma pomba sobre ele, e se ouviu uma voz que diz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho muita alegria. Agora ele está falando com o nosso amigo Simão: o que será que vai rolar aí? E aí ele diz, Simão olha e diz: eu não te conheço, eu não sei se você é de algum CEO de empresa de pesca, eu não sei se o senhor entende de peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Simão agora volta, João está observando de lá, Tiago está observando de lá, e ele lança a rede. De repente João dá um grito e diz: Tiago, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que Deus está fazendo na empresa do Pedro, olha o que Deus está fazendo na empresa do Simão. Aí Tiago olha e fala assim: mas esse homem só pode ser um sobrenatural. Aí agora, quando Pedro chega dizendo: olha o tanto que eu pesquei, agora eu vou ficar rico mesmo, agora minha empresa expande. Aí aquele homem olha para Simão e diz: deixa tudo aí e me segue, porque eu te farei pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. O Pedro que não trabalhava, que não parava no domingo, que não parava no feriado, que trabalhava a noite inteira. O Pedro que era doido de pensar que ia cortar a água, que ia cortar a luz, como é que ia fazer com o IPVA do barco, como é que ele ia fazer para fazer as coisas. Aí Pedro está dizendo: eu vou. Se o doido do Pedro está indo, é porque o negócio é bom mesmo. Agora Jesus caminha mais um pouco, está vendo dois pescadores olhando de olho arregalado, boca aberta, olhando para ele. Vocês estão consertando rede? Vocês querem vir também? Então vem atrás de mim. Agora João larga as redes junto com Tiago e ele diz: eu estou indo também. Eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo, mas eu estou indo contigo. O céu responde diferente. O céu responde diferente. O céu responde diferente. E se eu pudesse perguntar a João como ele era? Conversa comigo, me conta. Se o irmão João estivesse aqui hoje, ele diria: eu vou começar bem do comecinho. Porque vocês acham que a minha história com ele começou ali no barco? A minha história com ele começou antes. A nossa história com ele começou antes. Então me explica, João. João vai dizer: eu vou explicar. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. João, explica mais um pouco para mim. Eu vou explicar. Ele não era apenas um carpinteiro de Nazaré. Ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que naquela manhã ele mandou no mar. É por isso que naquela manhã ele fez brotar peixes. E é por isso que ele pode me pegar e fazer de mim o que quiser. E eu entendi isso mais do que todo mundo. E quando eu entendi isso melhor do que todo mundo, eu disse: vocês estão ficando doido? Na hora de sentar na mesa, quem vai sentar do lado dele sou eu. Quem é que vai deitar no ombro dele? Sou
sou eu. Vocês estão ficando louco? Se ele for orar de madrugada, eu vou junto. Se ele for entrar na casa do Jairo, eu também vou. Se for para ver milagres no Monte da Transfiguração, vou estar lá. Porque ele não é qualquer um. Ele não é só um expert em pesca. Ele é o Filho de Deus. E agora, João vê, João toca, e ele escreve. Eu estou escrevendo para vocês, porque meus olhos viram e as minhas mãos tocaram a palavra da vida. E sabe o que acontece depois? De 3 anos, esse Jesus que andou com João e com mais 11 é levado para uma cruz. Ele é crucificado entre 2 malfeitores. João ficou lá. Pedro correu. O Simão que tinha virado Pedro correu. Os outros correram, mas João não. João ficou lá porque ele tinha certeza que aquela cruz não era o final. Enquanto o seu sangue escorria, João estava lá, segurando na mão da irmã Maria e dizendo, talvez, calma. Ele disse para nós que ele venceria a morte, calma. E não é que é verdade. Ao 3º dia ele ressuscitou. E depois de ressurreto, aconteceu um negócio engraçado. Porque o irmão Pedro, que tinha experimentado tudo, falou, João, você lembra, meu filho, quando nós pescava? Lembro. Tempo bom, né? Ninguém queria pregar a gente na cruz. Ninguém queria fazer nada com a gente. Você viram que pegaram o mestre. E você viu que eu sou fraco, porque eu sou um homem fraco. Na hora que ele falou, eu mesmo não acreditei, mas eu sou fraco. Vamos fazer um negócio? É melhor para nós, vamos voltar para pescar. Eu não sei de vocês, mas eu estou indo. Aí João disse, então também eu vou. Se você vai, eu vou também. Nós somos chamados juntos, se você vai pegar a rede de volta, eu vou também. E foram todos pescar. Mais uma noite infrutífera para quem foge do propósito de Deus. Mais uma noite infrutífera, mas amanhecendo o dia, vem chegando alguém na praia. E ao invés de chamar aqueles pescadores de fujões, ele grita assim: Filho! Tendes alguma coisa para comer? Quando ele grita filhos, a palavra atravessa o coração de João. João dá um cutucão em Pedro e diz, ô Pedro, aquele ali é o Senhor. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eles foram reconciliados com o Senhor. Aconteceu milagres de novo. E Jesus diz, eu estou aqui. Eles largaram a rede de novo e começaram a seguir Jesus de novo. E Jesus continuou dando as últimas instruções, corpo glorificado. Semblante lindo demais. Marcas da cruz nas mãos e do lado, como ele mostrou ao Tomé. Mas um dia, Jesus estava dizendo assim para eles: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas enquanto Jesus falava essas palavras, os pés de Jesus se desgrudaram do chão.
E Jesus começou a levitar no ar. Uma coisa é ser colocado no túmulo. Uma coisa é ser pregado na cruz. Uma coisa é aparecer na beira da praia. Mas agora ele está subindo de maneira sobrenatural. Quem é que pode detê-lo? Ele está subindo. E as nuvens dos céus estão se abrindo. Enquanto isso há um coral celestial cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os discípulos param embasbacados e olham para o céu. Alguém está pensando: vou voltar para a pescaria de novo. Mas o céu já tinha se adiantado, mandou anjos descerem com o recado. E quando as nuvens encobriram Jesus, que eles não viram mais nada, os varões de branco olharam para os apóstolos e disseram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai descer. Olha para o outro e diz: agora não vamos vacilar na fé. O que é que ele mandou? Ele mandou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Bora para Jerusalém. Onde é que nós vamos reunir? Vamos reunir aonde ele determinou que reuníssemos na última vez com ele. Vamos ficar no cenáculo. Por quanto tempo vamos orar? Não sei, até ele responder, porque ele disse que faria e vai fazer. Aí juntou um monte de crente, juntou menino pequeno, juntou gente mais velho, juntou mulher, juntou os apóstolos e começaram a cantar. Oravam, cantavam, oravam, esperavam, aguardavam. Um dia, 2 dias, uma semana, nada aconteceu. E quando esse nada aconteceu, alguém disse assim: olha, quem é bobo fica aí, quem é ativo vai para casa, porque eu já cansei de ficar aqui esperando este tal de Pentecoste que nunca chega, este tal de avivamento, este tal de consolador que nunca chega. Mas aqueles homens ficaram firmes. Um olhava para o outro e dizia: aí, barriga está roncando, você vai voltar para a pescaria? Não, vou ficar aqui, vou esperar o poder. Eu vou ficar aqui, vou esperar o consolo. Dessa vez nós não vamos errar mais não. E quando deu 10 dias, a Bíblia diz: e se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos assentados. Quem eram esses todos? Aqueles que acreditavam até o final. Quem são esses todos? Aqueles que não foram dar uma voltinha falando que ia no bebedouro e foram para casa. Quem eram esses todos? Aqueles que não falaram: fica aí, vou em casa dar uma descansada, daqui a pouco eu volto, vai dar tempo de eu chegar para a festa. Quem eram estes todos? Aqueles que creram na promessa. E de repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som, ou seja, os ouvidos do povo, e foi aberto para o mundo espiritual. Ouvidos espirituais abertos. Pregadora, eu nunca ouvi Deus falar comigo. O Espírito Santo está aqui para abrir os seus ouvidos, para te dar tímpanos espirituais novos. O Espírito Santo de Deus veio e todos ouviram o barulho da chegada, simbolizado por um barulho como de um vento. Como de um vento. Aí como é que era? Descreve para mim, João. Aí parece que eu estou vendo Lucas com uma prancheta na mão dizendo: fala direito para mim. O povo quer saber como é que foi no dia que ele chegou. Aí João diz assim, e os outros apóstolos estão dizendo também: olha, era como um vento muito forte, veemente. Os nossos ouvidos ouviam e a nossa pele arrepiava. Os nossos ouvidos ouviam, o nosso coração batia forte. Os nossos ouvidos ouviam e a gente tinha vontade de pular. Veemente, impetuoso. E o que aconteceu depois? O vento encheu toda a casa. Como assim vento encheu a casa? Não tem como estocar vento não, como dizia a nossa presidenta. Não tem como estocar vento, gente. Mas ele está dizendo: não, a gente está querendo dizer para vocês que a presença era tanta, que a presença dele era tanta, que todos sentiram
alma. E a gente sente aonde? No corpo. A gente sente aonde? Na alma. A gente sente aonde? No espírito. E quando isso acontece, o que acontece com a gente? A alma reage, lágrimas rolam. O espírito reage, se agita alguma coisa aqui dentro. O corpo reage, eu estou ficando arrepiado. Isso não é emocionalismo barato. Isso é Pentecostes, aonde a Assembleia de Deus nasceu e aonde a Assembleia de Deus ficará até que Ele volte. Encheu toda a casa em que estavam assentados e depois foram vistas olhos espirituais abertos. Quem não tinha visão espiritual, quem não conseguia ver, discernir, começou a conseguir discernir. Foram vistas por eles línguas repartidas, ou seja, tudo aquilo que aconteceu internamente agora está desaguando pelos lábios. O Espírito veio e tocou na carne, o Espírito veio e tocou na visão, o Espírito veio e tocou na audição, nos sentidos humanos, e tudo isso deságua em um intelecto transformado pela glória de Deus. E este intelecto agora sobrepõe a toda sabedoria humana. Esse intelecto agora fala de coisas inefáveis. Esse intelecto agora fala de coisas intocáveis. Esse intelecto agora fala de coisas que desconhece, porque quem ora em espírito, ora bem. E eles começaram a abrir a boca, e eles não estavam falando de si mesmos, porque João olha para Tiago, e Tiago está falando em mistérios. E quando João olha para Tiago, Tiago está com a bola de fogo sobre a sua cabeça. Quando Tiago olha para André, André está com a bola de fogo sobre a sua cabeça. Um está vendo no outro o que o Espírito de Deus está fazendo com todos. Um está vendo no outro o que o Espírito de Deus está movendo com a igreja. Depois daquilo ali, meu irmão, Lucas escreve e relata que quem queria pescar virou pregador, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem não gostava de orar foi orar. E agora está Pedro e João, o manso, o sanguíneo e o melancólico, os dois indo para a oração 3 horas da tarde. Eles iam entrar para orar quando alguém falou: "Oh! Dá uma esmola." Aí o Pedro: não é possível um trem desse. Aí João: calma. Responde igual crente. Para mim, você acha que eu tenho condição de dar esmola? Eu estou precisando de uma. Mas olha aqui para mim agora. Aqui nos meus olhos. Porque um dia ele olhou nos meus olhos e me perdoou. E eu olho nos seus. O que eu recebi eu também te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Onde ele está? Onde ele está? Assentado à destra de Deus. Mas o que Pedro e João estão dizendo? Em nome de Jesus. Levanta e anda. E o coxo levantou saltando. Peraí, onde vocês estão indo? Vocês estão indo para o templo? Eu também estou indo adorar. Juntou todo mundo em cima na galeria dizendo: que negócio é esse? Aí Pedro diz assim: que negócio é esse? Vocês acham que eu tenho poder para curar um paralítico? Esse homem que vocês estão vendo saltando foi curado no nome do Cristo que vocês crucificaram. Olha só, vocês vão passar a noite na cadeia hoje. Vocês dão uma pensada. E amanhã de manhã a gente conversa. No outro dia eles foram conversar. Vamos anular o processo. Vamos arquivar. Com o combinado que vocês não falem mais no nome desse Jesus. Não vamos mais fazer bullying com você. Com o combinado que você não vai mais pregar na escola. Não vamos mais te boicotar no trabalho. Com o combinado que você siga as mesmas regras. Saia conosco esta noite.
Aí Pedro disse, vocês falam o que vocês quiserem. Quanto a mim, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro vai para um lugar, João vai para o outro. De repente chega a notícia. João, João, você não sabe o que está acontecendo, João. Estão matando todo mundo. Quem que mataram? O seu irmão Tiago foi morto. O rei Herodes cortou a cabeça dele. Não importa. Eu continuo crendo, lembra que ele vai me buscar? O Tiago já está lá. Mas eu estou aqui, eu vou continuar. Um a um. Os amigos do João foram morrendo. O irmão João ficou sozinho. Ele era o último que tinha visto o Cristo suar sangue no Jardim das Oliveiras. Ele é o último que tinha visto o Cristo que chama de volta. Ele é o último que tinha visto Cristo ascender aos céus. João já estava velho. E alguém me diz assim, ô seu velho, você não vai parar? Não vou. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos te mandar para um lugar que não tem como você pregar. Não tem como você curar ninguém no nome desse Jesus. Pega esse indivíduo e leva ele para a ilha de Patmos. O que era isso? Era um lugar onde as pessoas ficavam exiladas, mas não era na praia, não. Aí ele foi para a ilha, então ele ficava lá na praia, esperava o tempo passar, fazia sua oração e brincava com os peixinhos. Não. Trabalho forçado. Não. Pouco de água e pouco de pão. Ponto. Mas lá da ilha, ele escreve, eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, estava numa ilha chamada Patmos, quando de repente eu ouvi uma voz, como de trombeta. Essa voz me chamou pelo nome e disse, João, escreve as coisas que em breve hão de acontecer. Eu me levantei depressa. E de repente eu vi uma coisa. João tinha reconhecido ele. No dia que ele estava consertando as redes. Ele era um carpinteiro. João também o havia reconhecido. Quando ninguém mais sabia quem ele era. Uns diziam que ele era Moisés, outros diziam que ele era Elias. Mas João já estava escrevendo, não. No princípio era o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, com ele, por ele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Quem está comigo diz amém. João havia reconhecido depois da ressurreição, quando ele disse para Pedro, é o Senhor. João viu quando ele mostrou as marcas para Tomé. Mas agora, numa ilha deserta, numa ilha sem civilização de construções, ele é arrebatado em espírito. Porque, gente, a gente não precisa ter medo de quem mata o corpo. Só de quem pode matar a alma. Herodes, cruz de cabeça para baixo, arena de leões. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo me revestiu. O Espírito Santo, não importa onde eu estou, se tem comida, se tem bebida, quem é que pode me afastar do amor de Cristo? E João viu. Quando ele olha,
ele o reconhece mais uma vez. Sabe como é que ele estava? Cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, voz como a voz de muitas águas. Ele estava vestido de branco e as suas vestimentas iam até os pés. E quando ele olha para os pés, os seus pés eram como latão reluzente. Ele tem um cinturão de ouro no seu peito. Ele tem na sua destra 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos das 7 igrejas. E ele passeia no meio dos 7 castiçais. O que são castiçais? Castiçais são elementos usados para iluminação. E quem que ilumina? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele reconheceu Jesus, aquele que na sua mão direita tem domínio sobre os governos, e com os seus pés passeia no meio da sua igreja. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Ele olha para João. João está petrificado com a visão. Ele diz: não temas, eu sou o princípio e fim, fui morto, mas estou vivo para todos sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Escreve. Agora, do capítulo 1 até o capítulo 4, até o capítulo 3, ele vai escrever a carta às 7 igrejas da Ásia, que é um retrato da igreja do Senhor como um todo, porque 7 é o número da perfeição e da completude de Deus. E depois que a visão da igreja termina, a voz olha para João e diz: João! E ele vê uma porta aberta. Entra na porta, João. Eu já te dei o meu espírito. Seus olhos espirituais já foram abertos. Seus ouvidos já foram afinados. Tua alma já está pronta para receber. Aqui não é culto morto, é culto em espírito e em verdade. Tem uma porta aberta, entra. Tem mistérios que eu quero te mostrar, entra. Porque eu vou te mostrar coisas que vão acontecer em breve. Lembra dos 10 dias de espera? Aconteceu sim ou não aconteceu? Agora vai ter mais um tempo de espera. Mas enquanto vocês esperam, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois da espera. E quando João entra por essa porta, ele vê o seguinte: 24 anciãos, 24 homens da cabeça branca que usavam coroas na sua cabeça. O que significa isso? 24, divide por 2, dá 2 tempos, 12, as 12 tribos de Israel, simboliza Israel, os 12 apóstolos, o novo tempo da igreja, 12 mais 12, 24, simboliza todos os povos que estão aguardando a ressurreição, desde Adão. E eles têm coroa na sua cabeça, mas eles se prostram e adoram. Tiram as suas coroas e adoram. João está olhando aquela cena: ai, eu quero ficar no céu. Eu quero cultuar no céu. Eu quero cultuar, mas lembra quem é que estava cultuando ali? João estava em espírito, mas onde estava o seu corpo? Estava na ilha de paz. Nós estamos no ar-condicionado. O que é que está nos impedindo de sentir e de ter saudade da presença e de ter saudade do céu? Ah, nossa alma precisa gritar como Davi: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Quando ele olha, ele é convidado a entrar e ele vê um livro. Esse livro, ele é selado, ele é escrito por dentro e por fora, e selado por dentro e por fora. Preste atenção. Salmo 139 diz assim, que no seu livro todas as coisas iam sendo escritas, quando nenhuma delas havia. Isso significa o quê? Que tudo que o Senhor executa, Ele antes determina. Tudo que aquilo que Ele determina, Ele também escreve.
E havia um livro que era um livro de sentença. E João entende pelo Espírito que aquela sentença era para a terra. Só que o livro era selado. Aí você já pensa naquele selo do correio que tinha gente que até colecionava. Não era nada daquilo. O selo que João estava vendo é um selo da época do Império Romano. É o mesmo tipo de selo que estava na sepultura de Jesus, que significa inviolável. Quem lembra que Amã estava com o anel do Assuero fazendo e acontecendo, e esse anel ele selava os decretos? Quem lembra? Quem lembra? Porque quando um decreto é selado com selo, ele é irrevogável. Só que quando uma sentença, preste atenção, senão você vai se perder. Deus te deu inteligência, você não vai se perder, mas se você desviar sua atenção, você se perde. A sentença está escrita e está fechada com selo, sim ou não? Mas a sentença uma hora precisa ser executada, sim ou não? Para a sentença ser executada, quem já viu em cenas de filme quando um condenado à morte sobe com seu carrasco até o palanque da execução e o carrasco lê a sentença? Ou quem já viu quando um réu se coloca diante do juiz e o juiz fica de pé e lê a sentença? Quando ele lê a sentença de condenação, os guardas já lançam mão daquele indivíduo, já o algemam na hora e o levam para a prisão, sim ou não? Depois que o carrasco lia a sentença, o sujeito era executado, sim ou não? Quem é que pode executar as sentenças da terra? Quem é que pode fazer ao sol perder o seu brilho? Quem é que pode fazer com que as estrelas deixem de existir? Quem é que vai deixar essa terra cheia de adúlteros, fornicadores, estupradores, pedófilos, mentirosos? Quem é que vai deixar o homem dominar até consumir com tudo? Quem é que vai deixar as placas tectônicas baterem uma na outra e milhares de vidas perecerem diariamente? Quem é que vai dar um basta nisso? Não é a esquerda, não é a direita, não é a NASA, não é o Pentágono. Ninguém tem esse poder. Não é Elon Musk, não é ninguém. Quem tem poder é quem é dono. Quem é dono é quem fez. E João já tinha dito: todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada daquilo que foi feito se fez. Se Ele fez, é dele. Se é dele, Ele termina na hora que Ele quiser. Quando João olha o livro escrito e selado por dentro, por fora, ele entende: tem sentença para a terra. E quando ele entende: tem sentença para a terra, ele entende: alguém tem que abrir. Ah, se João chorou aquele dia, a igreja devia chorar dobrado. Ah, se João chorou aquele dia, nós deveríamos estar molhando esse chão com as nossas lágrimas. Porque João olha e vê seus irmãos sendo executados em arenas de leões, sendo cuspidos e escarrados em praça pública, porque estão dizendo: esperamos o nosso Salvador. João está vendo o evangelho cair em descrédito na vida de muitas pessoas. Ele está vendo gente corrupta dentro da igreja. Está pensando que a igreja primitiva era mil maravilhas? Não, senhores, não é nada novo debaixo do céu. Apóstolo Paulo teve muito trabalho. E João, agora olha, começa a chorar desesperado. Redenção, Senhor. Redenção, Senhor. Quando é que vai terminar? Quando é que vai acabar? Aí ele olha em volta, os 24 anciãos não podem fazer nada. Olha para o arcanjo também não. Para os serafins também não. Para os querubins também não. Será que tem algum poderoso na terra que pode executar a sentença e nos salvar logo? Não, ninguém. Aí ele começa a chorar desesperadamente, pensando: a nossa redenção não vai acontecer, porque se o fim não for dado, a nossa... Ai. Mas aí um dos 24 anciãos gritou: João, você reconheceu ele até agora. Para de chorar. Deixa eu te apresentar.
Ele é o leão. Rabai Sobiandaias, da tribo de Judá. Ramaia Sobiandaias Sebiandai. Você olha para ele agora e você vai ver, ele é digno. Ele é digno, ele pode, ele é santo. Ele pode vencer a morte, ele pode. Ele venceu o diabo, ele pode. Ele venceu o túmulo, ele pode. Ele é santo, ele pode. Ele é perfeito, ele pode. Ele é tremendo, ele pode. Ele foi coroado, ele pode. Ele habita no meio da igreja, ele pode. Ele está coroado, ele pode. Ele tem todo o poder, ele pode. Tu não está achando porque ele é leão. Feroz, dominador, pronto para executar e para julgar. Os olhos de João dão uma olhada no céu. E quando ele bate o olho naquilo que era o leão agora é um cordeiro com marcas de morte, de sofrimento. O Espírito traduz a mensagem dizendo: para você eu sou misericórdia. Para quem ainda chora, sou misericórdia. Para quem ainda busca, eu ainda sou redenção. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 24 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, autoridade. Pontas, autoridade. Pontas, autoridade. 7, toda autoridade. Completa autoridade. Perfeita autoridade. Inquebrável autoridade. Inegociável autoridade. A autoridade perfeita. A autoridade ampla. A autoridade completa. A autoridade profunda. A autoridade alta. A autoridade larga. A autoridade. E tinha 7 olhos. Ele está contemplando tudo. Que são os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não. Deus é Espírito e o terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo traduzir isso para a sua alma enquanto eu falo. E o Espírito de Deus na sua plenitude é representado pelos 7 Espíritos de Deus. Ou seja, não há ação onde ele está inerte. Não há nada que ele não esteja operando. Ele está operando em sua totalidade. Ele está falando com a igreja na sua totalidade, porque os 7 Espíritos de Deus estão sobre os seres viventes. Ou seja, se ele um dia se permaneceu calado no passado, hoje ele fala com todos. Se um dia ele vinha sobre reis, juízes e profetas, hoje ele fala com crianças, jovens e velhos. Se um dia o Espírito de Deus era dado sob medida, hoje ele é dado em abundância até transbordar, porque todos são cheios. E se antes o Espírito de Deus era restrito, hoje a sua voz ecoa sobre os 4 cantos dessa terra. E é por causa do Espírito de Deus que o Cordeiro ainda se apresenta para a igreja. Cadê o teclado? Vocês têm teclado aí? Cadê o teclado? Cadê o irmão do teclado? O irmão do teclado não bebe água não, irmã. Você tem coragem de entrar na sala do trono? Agora tem uma porta aberta, ele está convidando, entra. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Aumenta a sua voz e canta. Seja
porque Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus, cadê o sax? Poderoso, toca aí pra nós. Digno de louvor, digno de louvor. Enquanto a igreja adora os instrumentos, tocam o santo. Que haja barulho de línguas estranhas neste lugar, porque quem ora em espírito ora bem. É uma porta aberta a entrar. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Só os instrumentos e a igreja adorando. As nossas orações estão subindo como incenso agora. Amém. E veio e tomou. Ele não pega o livro, ele toma com autoridade. Ele toma com propriedade o livro da destra que estava sentado no trono. E quando ele toma o livro, ele está dizendo: eu vou executar, João. Calma, chora mais um pouco, eu vou executar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito de Deus está me dizendo. Tem gente dizendo no seu coração: nunca havia pensado no céu dessa forma. Mas hoje o Espírito Santo invade a tua mente e te dá visão celestial de onde você vai ir, para onde você está indo e qual é o propósito dessa morada. A partir de hoje você vai sentir saudade deste lugar. João, você quer vir ficar comigo? Aguarda. Eu tenho o livro nas minhas mãos e eu vou executar cada uma das sentenças nele escrita. Chora mais um pouco, geme mais um pouco, jejua mais um pouco, porque eu vou executar. Enquanto João entende isso, os 24 animais, os 4 animais e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. E quando eles se prostram, eles têm harpas para adorar nas suas mãos. E eles oferecem não só o louvor da harpa. Sabe o que eles oferecem? Salvas. Você ofertou aqui hoje, a salva passou aí, mas a oferta que ele está recebendo do céu, que não precisa de ouro nem de prata, são as orações dos santos.
E Ele está em toda a sua plenitude de glória, com um livro na sua mão. E os 24 anciãos estão dobrados diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo. Tem um povo lá embaixo, o Cordeiro, chorando. Eis aqui a oração deles. Essas são as lágrimas deles. Cordeiro, continue orando e chorando. As lágrimas estão sendo depositadas em salvas celestiais. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque que toda a terra e céus escutem. Ele é digno, porque com o seu sangue Ele comprou para Deus homens, seres humanos, bebês, crianças de colo, deficientes, cegos e aleijados, homens e mulheres, jovens e velhos. Porque agora não há judeu nem livre, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Com o seu sangue Ele comprou homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele te comprou. E Ele precisa entregar o que Ele comprou. Arabai, sob a. Sabe o que se segue? Ele vai abrindo os selos. E é interessante que na sequência que Ele faz, Ele vem desfazendo. Em 6 dias Ele fez, no 7º contemplou. Agora 7 selos Ele abre. No 4º dia, sol e lua brilharam. No 4º dia, no 4º selo, sol e lua deixarão de brilhar. Primeira coisa que Ele fez foi separar águas e águas. Primeira coisa que Ele desfará, Ele tocará nas águas. Essa palavra é fiel e verdadeira. E os santos, enquanto Ele está com o livro, está abrindo, os santos estão clamando. Os santos estão? Cadê os santos clamando? Enquanto Ele estava esperando a hora, os santos do cenáculo estavam clamando, dizendo: somos nós. Vem Espírito, somos nós. Nos cela. Neste momento tem irmãos nossos sendo levados para a prisão. Neste momento tem irmãos nossos sendo enterrados vivos. Nesse momento tem irmãos nossos sendo queimados vivos. E os santos de Caçapava, o que estão fazendo? O Espírito ordena: orem e adorem. Eu estou vindo acudir-los, eu estou vindo buscá-los, eu estou vindo resgatá-los. Não chorem de medo, chorem de alegria. Regozijai-vos. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Ele vem buscar o que é dele. E da mesma forma que no cenáculo estavam sinalizando quem era dele para ser cheio do Espírito, na terra quem é dele tem um selo: Espírito Santo. O Espírito Santo não anda do lado de ninguém. O Espírito Santo anda em alguém. Andar em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne. A pregadora, mas não está dando. Eu até quero ir para o céu, e seria até mais fácil se Jesus me levasse hoje, porque crente eu sei que eu não vou ficar. A pregadora quer saber. Eu acho que ano que vem metade desses jovens já estão lá no mundo. Estou vendo futuro. Mas o Espírito está dizendo: há uma promessa. A minha última palavra antes de subir foi: recebereis a virtude. Virtude é a capacidade de fazer algo de maneira excelente. Mas recebereis a virtude. Tem gente que acha que o Espírito Santo, que ser cheio do Espírito Santo é para quem está com vontade, ser mais pipoquinha na igreja. Não é não. É para quem quer sobreviver até ele vir. Que guerra da Rússia, que guerra de Ucrânia, que terremoto de Venezuela. Olhai e não vos assusteis. É somente o princípio das dores. Ô pai de família, vocês estão aflitos porque 2027 o trem vai piorar? Vai. Sabendo que as polícias já estão entrando na igreja para fechar culto. Aleluia. Estão sabendo que o povo já está com comichão nos ouvidos e fazendo para si doutores conforme os próprios desejos. Aleluia. Ele está chegando. Mas eu não vou lá em casa tomar água. Eu não vou dar uma voltinha e vou deixar o cenáculo. Eu vou continuar cantando. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já. Senhor, manda já o teu poder. Eu quero resistência. Eu quero resistência. Não importa se eu tenho quase 40 anos de crente. Eu quero resistência. Arandeian sob andar, cantura nascia. Ande cantuiai a sob andai cantuis. Anai a sob andai cantu randai assai. Eu sou Deus e eu passeio no meio de vós. Nara sob andai cantuira mai te cantuis. Há um cântico a ser colocado na tua boca. De vocês eu formarei grande exército. Quem quer marchar começa a se encher com fogo. Adararabasobi andai a cantuia seibi andai. Pecado escondido não vai te matar. Ele está pegando alguém aqui pelo cabelo da cabeça e levantando no ar. E dizendo: eu renovo, eu restauro e vou colocar para marchar. Estamos em guerra.
Fazemos parte de um exército glorioso. Arabadoia cantarabasobi andai. E a palavra de ordem do general nessa noite é: eu alistarei quem não é alistado para o meu exército, e aquele que já é alistado vai mudar de posição. Arabadei canto e assai bendai. Eu quero saber onde estão os jovens que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você vai resistir, você vai ficar crente. Você não vai para pescaria nenhuma, você vai ficar crente. Seus ouvidos vão ser abertos, você vai começar a ouvir Jesus. Seu coração vai queimar, você não vai conseguir pecar mais. Cadê vocês? Cadê vocês que querem ser cheios do Espírito de Deus? Cadê? Se posicionem aqui, mas não vem sozinho não. Vem com alguém. Cadê as crianças que não são batizadas com o Espírito Santo e já entendem e querem receber poder de Deus? Cadê as crianças? Pai e mãe, manda pra cá. Vem, gente, vem depressa. Eu tenho 10 minutos de relógio. Jovens, moço com moço, moça com moça, hein? Cadê na igreja os irmãos e as irmãs que não são batizadas com o Espírito Santo e com fogo, mas e querem ser, e dizem assim: Jesus, eu não aguento mais não. Arabaia soube andaia. Arabaia soube andaia. Recebe poder. Vem depressa receber poder, revestimento de poder. Você vai aguentar esperar, seja no cenáculo, seja na ilha de Pátimos, seja dentro de um caldeirão fervendo ou numa cruz de cabeça para baixo. Você vai resistir até o fim. Não é pela sua força, mas pela força do Espírito de Deus que vai te tomar aqui hoje. Enquanto eu canto, você vem. Enquanto eu canto, você vem. Quem está tocando comigo? Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu estou cantando uma estrofe para dar tempo de você chegar aqui na frente. E ali adorarei ao Deus. A palavra de ordem do Espírito de Deus a essa casa, essa noite é: onde estão os crentes cheios do Espírito Santo? Enquanto eu canto essa primeira estrofe, você vai pedir para o Senhor: me renova. E vai haver barulho de línguas estranhas neste lugar, porque quem ora em espírito ora bem. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Quem é renovado, quem tem línguas estranhas, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Que haja barulhos de línguas estranhas neste lugar. Olha, Senhor, a tua igreja está
te clamando nessa noite, Senhor. Aqui em Caçapava há uma igreja que te aguarda. Olha e ouça o teu povo hoje e aviva-nos, para que nós possamos aguentar até aquele dia que a trombeta vai soar. Agora aqueles que estão aqui na frente, olha para mim que eu vou instruir vocês rapidinho. Olha para mim, olha para mim. Só um minutinho os instrumentos. O Pai é Deus, sim ou não? O Filho é Deus, sim ou não? E o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Então agora você não vai pedir nada. Jesus me cura, Jesus abre a porta, Jesus... Você vai só falar para o Espírito Santo que é Deus. Espírito Santo, me enche. E como é que vai acontecer isso? Tem crianças que estão chorando aqui na frente já. Porque estão emocionadas? Não. Porque está copiando? Não. Nós não estamos na arena de futebol nem no final de novela. Nós não estamos torcendo para a Copa do Mundo. Isso aqui é a presença de Deus. Você vai sentir vontade de chorar. Seu corpo pode tremer. Você pode sentir vontade de pular. Não tem problema não. É o Espírito Santo te enchendo. Mas o Espírito Santo não vai abrir a sua boca, pôr sua língua para fora e fazer você falar em línguas. Não. Ele vai colocar e vai gerar no seu espírito e no seu intelecto línguas espirituais. E você vai falar. E este é o sinal externo que a Igreja Assembleia de Deus tem como base bíblica para validar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E à medida que Jesus foi batizando, os obreiros irão conferir. Eu quero aqui pelo menos 3 irmãs cheias do Espírito Santo que já estejam falando em línguas espirituais. E essas irmãs vão me ajudar a orar nas meninas. E eu quero aqui pelo menos 3 irmãos que estão cheios do Espírito Santo que vão me ajudar a orar nos homens. E eu quero aqui uma professora da escola bíblica infantil, 1 ou 2, para me ajudar a orar nas crianças. Vem depressa. Pastor Emerson, eu preciso de uma pessoa cheia do Espírito Santo para continuar cantando aqui enquanto a gente ora. Qual que é o princípio bíblico para o batismo com o Espírito Santo? Imposição de mãos. Eu não quero que ponha a mão na minha cabeça, então senta. Porque vai pôr a mão na sua cabeça sim. Eu tenho medo do Espírito? Você tem que ter medo do pecado. Rabaiaçóbia. As irmãs estão chegando, o reforço de guerra está vindo. Mas enquanto elas vêm, abre o corredor para mim. Abre o corredor para mim. Boaz, você veio aqui hoje, você não está entendendo nada. Você até queria estar aqui na frente, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou mandando você vir para a Assembleia de Deus não, tá? Deus está dizendo a você, homem e mulher: eu te trouxe aqui hoje para que você reconheça que você é sim miserável e pecador, mas eu, o Senhor, quero perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova vida. E essa igreja que está aqui vai orar por ti. A primeira vida está vindo ali. Abre o corredor para mim. Ô Madec, ô gente, tem uma vida ali para Jesus, o Madec, corre o Madec. Cadê a segunda vida para Jesus? Algemado, gemado por preço. Abre o corredor que está chegando gente para Jesus. Isso não é festa de crente? Cadê a segunda pessoa para Jesus? Ali a segunda pessoa, o Madec, corre! Cadê a terceira pessoa para Jesus? Arabaiaçóbia. Jesus já está batizando aí? Oh, aleluia!
Jesus está batizando ali. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Jesus tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Você não está muito velho para fazer essa escolha, não. Ele te aceita hoje. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Cadê a terceira pessoa para Jesus? De onde você estiver, faz assim, ó, que eu vou aí te buscar, vou te ajudar a você vir para cá. Cadê a terceira? Faz assim que eu vou aí te buscar, eu vou te ajudar a vir para cá para você receber a oração. Sinaliza para mim. Cadê você? Quando o Senhor Jesus me tocou, Pastor Esdras, o senhor pode receber essas vidas que estão chegando e logo... Jesus já está batizando aqui, mas o senhor quer vir recebê-los? Essas vidas que estão aceitando Jesus? Ou eu posso orar? Senhor, eles estão aqui chorando, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Eu sei que está tendo festa aí, papai. Arabaço. Senhor, que eles sejam bem-vindos à tua família. E também recebam hoje o teu Espírito Santo no nome de Jesus. Pode cantar, pastor Emerson, que eu estou orando aqui e Jesus está batizando aqui. Eu navegarei. Pode tocar, toca santo, santo, igual você estava tocando naquela hora. Pode tocar. Vem Espírito de Deus. Jesus vai para batizar uma. O que ela recebeu, recebe também. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Quem vai fazer a conferência? Eu quero irmãos para me ajudar aqui a fazer a conferência. Vem cá, pastor. Vem fazendo a conferência. Jesus batizou aqui, ó. É. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Igreja, é festa. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso
Jesus está batizando, os pastores estão conferindo. Digno de louvor, digno de louvor. Jesus batizou mais um menininho aqui. Jesus batizou mais um aqui. Rei bendai canto e assai bendai cantar. A igreja se alegra. Seja cheio do Espírito Santo. Bota a cabeça, bota nos pés, começa a falar. Jesus batizou mais uma. Rei bendai assobe andai canto rabaia sobe. Harabandai assobe andai. Ramadai arras. É o Senhor Deus. 1, 2, 3, 4. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, Ela começou a falar, irmão. em verdade, Tem criança falando língua estranha aqui. Tem criança falando língua estranha aqui. te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, Sobe andai. te adoramos. Ramadai canturai, chega andai. Aramaia sobe andai. Aramaia andai, sobe andai. Em Aramaia. espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do
crianças? Cadê os crentes que falaram em línguas espirituais pela primeira vez? Mais um aqui? Esse já tinha sido. Cadê os crentes que falaram em línguas espirituais pela primeira vez? Faz assim pra mim, ó. Faz assim pra mim, gente. Isso, vem cá à frente. Pode vir. Acho que eles não entenderam. Sim, vocês que foram batizados com o Espírito Santo. Vem à frente. Ramaya subiandarras. Kendiaias subiandarras. Serianda rabai cantuyas. Rabaya subiandarras. Essa menininha loirinha aqui falou em mistérios. Arabadai. Você também. Olha aqui para mim. O que vocês receberam hoje, reparte com quem ainda não tem. E você que não recebeu hoje, Jesus pode te batizar ainda esta noite. Você crê? Há uma disposição do Espírito Santo neste lugar em fazer. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Igreja, se não nos vermos mais aqui na terra, nos encontraremos lá na glória. Só vai ser alegre. Eu quero te ver lá. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o Madec. No nome de Jesus.